Toda terça é uma grande oportunidade de Deus para o nosso ministério, amém? Ainda com essa possibilidade de alcance àqueles que estão mais distantes fisicamente, toda terça tem sido essa ferramenta, né, para nos aproximar, dando a oportunidade mesmo dessa unidade na fé, poder ser assistido, né, por aquilo que Deus tem colocado no coração da nossa liderança. E eu queria compartilhar uma palavra conforme o Senhor colocou no meu coração. A palavra diz, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, ele diz: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, criei, por isso falei. Diga comigo, criei, por isso falei. Eu acho que essa é uma verdade bem fundamentada, né, no nosso ministério. É o princípio da fé, crer com o coração, falar com a boca. O irmão Rega enfatiza, né, dessa importância do falar aquilo que nós acreditamos. Mas eu queria trazer uma abordagem nesta manhã sobre a gente ter cuidado nessa fala, que profundidade ela carrega das nossas convicções. Já faz algum tempo que eu me acho com essa inclinação numa oração pessoal. Senhor, não deixa eu ser um falador frívolo, né? Leviano. São textos da palavra, queria ler com você. E esse cuidado tem se acentuado, e quando eu pensei sobre ministrar aqui, esses textos se apegou de forma que ficou insistente, não dava para ir para outra coisa. Então vamos seguir, né? Em Tito capítulo 1, versículo 9 e 10, ele diz assim: apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto caminho, como para convencer os que o contradizem. Porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos, enganadores, especialmente os da circuncisão. Então, essa palavra pauradores é a mesma que falador, né? Pessoas que falam fácil, mas com esse conteúdo muito frágil, né? Frívolo, leviano, superficial. E tem vindo esse cuidado, né? Às vezes a gente pode estar sendo forte na fala, mas fraco na crença. Pode ser que a gente não está tendo esse cuidado de rever a estrutura mesmo da vossa fé. O apóstolo Paulo, ele chega a demonstrar esse cuidado, dizendo: eu enviei, né, queria ir muito estar com vocês para averiguar o estado da fé de vocês. Então, fé é uma coisa que deve ser cuidada. Que privilégio do apóstolo Paulo poder ter dito, né, essas palavras, que eu acho que é a celebração para qualquer ministro, qualquer pessoa. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Essa questão da fé, ela precisa ter um olhar de muito cuidado, principalmente da nossa parte. Eu não sei se foi Gabriel que falou, pelo menos a última vez que eu ouvi foi da boca dele, né? Ele apontando ali para a geração de Josué. Então, nós temos Moisés, que recebeu da parte de Deus a visão, recebeu os mandamentos. Josué seguia de perto Moisés, ao ponto que conviveu com ele nas partes mais expressivas, né, das manifestações de Deus, carregou esse legado. A geração de Josué, né, que ele introduziu na terra, viveu bem, mas os filhos que nasceram na terra, apesar de ter uma performance de fé em Deus, facilmente eles abraçaram outras doutrinas, outras crenças, outros deuses. A tradição, muitas vezes, deixa a gente bom no discurso. Mas isso não quer dizer que você está forte na crença. E eu acredito que é um cuidado que nós precisamos ter.
Paulo ele volta a falar de novo, né, sobre essa questão em 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 5 e 6, que diz assim: ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor, que procede de coração puro e de boa consciência, e fé sem hipocrisia. Desviando-se alguns destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola. De novo aqui loquacidade quer dizer até eloquência, né? Fala fácil, falar muito, ter fluência no falar. Mas qual a mensagem? Frívola, superficial, leviana, que não carrega o poder. Eu não sei como você pode diagnosticar o cuidado com a fé, né, que temos. A Bíblia diz que Deus nos deu uma medida de fé, que coisa boa, né? A gente não deve se entregar, até mesmo... Eu acho que pessoas têm sido visitadas por essa sensação de questionar a fé, porque dúvida se apresentou, né? Porque muitas vezes a fé não está acompanhada de uma emoção. E se você não tiver cuidado, você pode aderir. Eu não tenho fé. Mas fé não tem nada a ver com sentimento ou com emoção. Fé é uma convicção e ela é capacitada por Deus, porque Deus nos deu. Você pode dizer comigo: eu tenho fé. Não importa como você está se sentindo, se você nasceu de novo, você tem fé. A tua fé pode estar debaixo de ameaça, né? Dúvida se levantando, né? Mas a Bíblia dá para a gente essa opção: crer somente. Olha que coisa boa. É possível a gente viver essa realidade de somente crer. Jesus também disse: não duvidar. Então é possível não duvidar. É um posicionamento. Dúvidas podem chegar na sua cabeça, mas se você não acolhê-las, elas não vão para o lugar que atrapalha a sua fé, que é o coração. Você está comigo? Esse posicionamento, a Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de medo. Então é uma regrinha fácil. O que Deus nos deu, a gente tem, e o que Deus não deu, a gente não tem. Amém? Então o que a gente tem? Fé. O que a gente não tem? Espírito de medo. Amém? É só a gente deixar a palavra de Deus ser a verdade que rege as nossas vidas, independente daquilo que a gente está sentindo, né? Ou a emoção que está envolvida naquele momento. Deus nos deu uma medida de fé. Agora, quem é responsável por ser um guardião dessa fé somos nós. Às vezes nós descansamos, e esse cuidado eu queria trazer para você. Nós temos aqui um grupo, eu vou ler primeiro, né? Temos um grupo aqui em Atos capítulo 19, versículo 13, diz: alguns judeus exorcistas ambulantes, ministros ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Atos 19, 13. Observe. Eu te expulso em nome de Jesus a quem Paulo prega. Isso é uma ilustração aqui de um falador frívolo, pronto a falar, mas que sustentação essa fala? Alguns de nós, se não tiver cuidado, a gente vai começar a afirmar coisas com base nas convicções do ministério, segundo o ministério Verbo da Vida prega. Amém? Estou ensinando isso porque é segundo o Verbo da Vida prega. Não, mas não pode ser segundo o Verbo da Vida prega. Você mesmo precisa ter essa fé pessoal, cultivada, protegida. Senão você se torna um falador frívolo da visão. Você está comigo? Vai ter loquacidade, vai ter eloquência, vai ter uma boa performance, uma boa aceitação, mas que força isso está tendo?
Irmãos, nós corremos o risco de ter pessoas nos nossos púlpitos e logo mais você não vê elas, porque elas estão enfraquecidas nas convicções. E por mais que ela aparente estar, né, tudo bem, né, defendendo a tradição, mas na crença não tem sustentação, não estão fortalecidos. Elas não têm essa resistência pessoal de resistir firme na fé. Você está comigo? Então eu e você precisamos ter mesmo esse olhar, essa avaliação. A Bíblia diz que a gente deve examinar para ver se realmente a gente está na fé. Esse cuidado tem vindo. E nós sabemos que a crença, ela não se fortalece só pelo ambiente, não. Um ambiente, ele é bom, ele é saudável, ele desenvolve a cultura. E a gente pode ter a cultura da fé. A gente celebrar a fé, a gente admirar a fé, a gente concordar com a fé. Mas só existe uma forma de fé ser desenvolvida. Você está comigo? A fé vem. A fé precisa estar na tua boca e no teu coração. Não é nos corações em geral, não. É individual. A palavra da fé que pregamos, na tua boca, singular. No teu coração, pessoal. Esta é a palavra da fé que pregamos. Como está o estado da sua fé? Amém? A crença, as convicções da palavra, daquilo que temos ouvido e celebramos, me vem esse pensamento. Às vezes nós descansamos na crença dos nossos líderes. É maravilhoso ter líderes fortes, com uma crença sustentável. Mas isso não vai te substituir na tua fé pessoal. É maravilhoso ouvir o apóstolo Guto, né, a manutenção que ele tem dado na sua fé, de ver ele animado, né, ousado, seguro sobre as promessas de Deus. É maravilhoso. Mas eu te digo, tem pessoas que estão descansando nessa admiração e não estão fazendo por si mesmos, achando que essa sustentação dos líderes vai te sustentar pessoalmente. O diabo quer fazer vítimas individuais, fazendo com que a gente se ache fraco e fragilizado. Fica fácil apostatar da fé. Estamos vivendo tempos difíceis. A Bíblia diz lá, né, em 1 Timóteo capítulo 4, eu queria que você abrisse lá. Como está o estado da sua fé? 1 Timóteo capítulo 4 diz o seguinte: ora, o Espírito afirma expressamente. Então, afirma expressamente. Fala de uma intensidade, né, de uma urgência. Quando se há uma abordagem desse sentido, há um risco iminente. Nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. Apostatar da fé. Né? Retroceder. Voltar atrás. Abandonar as convicções. Isso não é só uma coisa natural que acontece. Não, tem uma influência demoníaca para ajudar nesse processo. Você está comigo? Por isso que a gente não pode brincar. E é interessante que nos dois casos, tanto aqui como em Tito, eles alinham, né, a insubordinação, né, insubordinados. Aqui diz: serão tempos difíceis, espíritos enganadores, apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores, doutrinas de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. E começa a mostrar esse estado, esse comportamento insubordinado. Eu vou te dizer, parece que é um terreno muito fértil quando há um ambiente de insubordinação, de levante, de independência. Para esse estado que corrói a fé se apresentar.
ao ponto que ela vai chegar nesse enfraquecimento. E a gente pensa que está tudo bem, mas é só capa. Estrutura não tem, força não tem, sustentação não tem. E podemos estar usando dessas plataformas com mensagens vazias, que não carregam poder. Você está comigo? Estou falando de ministro em si, mas eu digo, você tem o seu púlpito. Amém? Você tem o seu raio de influência. Então, essa mensagem desta manhã está chamando a atenção para a gente se voltar para esse cuidado, entendendo que nesses tempos difíceis, a gente vai ter uma força empurrando para a apostasia. Apostatar da fé. Negar a fé. Esfriar na fé. Ficar enfraquecido. Eu acho que se faz necessário para o que a gente pretende alcançar. E esse alcance não diz respeito só estrutura, né? Alcance. Tiago Garcia falou um dia, não sei se foi aqui no Toda Terça, dizendo que números também importam. Você está comigo? A gente está para alcançar. Então dizer que não importa, importa. A gente quer mesmo. Ide por todo mundo, prega o Evangelho a toda criatura. Esse alcance, esse frutificar, esse resultado de ter pessoas sendo inspiradas, influenciadas, alcançadas. Mas nós não queremos chegar lá sozinhos. Amém? Eu, quando pastoreei a igreja sede, eu lamentava, né, por pessoas que começaram, que serviram por um tempo, e depois eu encontrava essas pessoas nas margens do caminho. Porque, aparentemente, elas estavam fervorosas na equipe. Elas estavam fervorosas no serviço. Elas estavam fervorosas na denominação. Mas elas não estavam atenciosas à fragilidade da sua crença. E quando elas se depararam com circunstâncias que exigiram essa força, não tinha. E foi fácil declinar para sentimentos, para desânimo, para a incredulidade, que é colocar em questionamento Deus, as promessas. E a Bíblia diz que a gente não pode consentir, né? Hebreus capítulo 3 diz, tenha cuidado que não haja em vocês um perverso coração de incredulidade. Incredulidade chega a ser entendida como perversidade. Um perverso coração que coloque você contra Deus. Então, se a gente não tiver cuidado e a gente não tiver observando como está a nossa crença, eu te advirto, se você precisa esconder um pouco quem você é mesmo, eu te digo, você está com taxas baixas. Você está comigo? Se você precisa se esforçar para acentuar um pouquinho a tua aparência na fé. Não estou falando aparência física, não. Estou dizendo aparência na fé. Com esse cuidado, como eu te falei, sou eu que preciso ter. Do que adianta a impressão que eu causo, que eu estou causando, se eu estou sendo demolido por dentro? Eu digo, um dia, as pessoas que estão tendo essa admiração, elas vão continuar o caminho delas. Resta saber como estará o meu estado. Estado da minha fé, da minha convicção, da minha segurança em Deus. Faz meses que eu venho repetindo essa oração pessoal. Senhor, eu não sou, é uma confissão, né, de fé, na verdade, eu não sou um falador leviano. Eu não quero ocupar as oportunidades e trazer um bom sermão, um bom ensino, a alcançar améns. Não sei nem se está certa essa expressão. E glória a Deus. Mas que seja algo superficial, que não faz parte do meu contexto de vida. Que não tem alicerce em mim, que não tem profundidade. Esse cuidado está, não sei se cabe para você, mas é uma advertência. Não seremos faladores levianos.
Não vamos nos deter à loquacidade frívola, eloquência vazia. Eloquência que não carrega o poder. E dados, a essa distração, eu estava ouvindo o Luciano Subirá e ele disse que é impressionante que uma queda não acontece do dia para a noite. Uma queda, ela vai se demolindo as estruturas. A Bíblia fala sobre corroer, Corrosão não é algo que envolve demolir, é algo que vai corroendo aos poucos. Daqui a pouco você pensa que tem estrutura. Eu ouvi de algumas pontes, alguns curiosos, depois de uma reportagem, começaram a andar debaixo das pontes. E é impressionante o que eles escolheram, Várias pontes que se pensavam estarem seguras, pessoas andando em cima, mas quando eles começaram a ver por baixo, a corrosão tinha consumido quase a totalidade da ferragem. Então tinha uma aparência de sustentação, tinha uma aparência de lugar seguro, mas a corrosão tinha tirado ou consumido a estrutura. E ela estava aparentemente uma ponte, um lugar de passagem, um lugar seguro. Você está comigo? Se a nossa fé for corroída, lentamente, o que fazer? Não se contenta só com o ambiente, nem com a cultura da fé. Você precisa fazer por você mesmo. Mas eu não represento nada. O apóstolo Guto estando bem, o apóstolo Guto está forte, a gente vê ele animado, a gente vê ele confessando. Graças a Deus estamos seguros. Talvez a instituição, sim. Talvez a visão, sim. Mas não queremos te encontrar na vala, às margens. Não é interessante chegar lá sozinho. Não temos visão de consumir os melhores dias da tua vida em prol de uma visão da qual você não fará parte. Então você precisa entender, por mais que você esteja num ministério maravilhoso, confiável, você precisa fazer por você mesmo. Como está o estado da tua fé? Que envolve esse contexto, fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Forçosamente, gente, traz a gente para essa resposta pessoal, a Deus. Eu acho que uma fé, ela é respaldada, ela é desenvolvida, ela é fortalecida. A fé vem pelo ouvir. É a forma que somos despertados, aquela crença é sugerida. Mas ela vai ser acolhida pelo meditar. E ela vai ser desenvolvida pelo praticar. Eu te pergunto, qual a representação mais nítida da nossa fé com relação a Deus, se não for a comunhão? Crer que Deus existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Eu acho que na comunhão a gente dá para averiguar o estado da nossa fé. Que comunhão nós, de forma pessoal. Muitos cristãos têm conseguido viver a comunhão coletiva. É maravilhosa, congregar é bom. Mas o congregar é apenas uma parte. Porque você se conduzir apenas a um ambiente público e aguentar a programação, não é tudo que se espera. Porque Deus trabalha para essa adoração pessoal, essa resposta pessoal. Deus existe, então eu o adoro. Estava lendo, talvez você já tenha esse ponto de vista. É interessante que Deus não procura pregadores. Deus não está procurando pregadores. E às vezes a gente se esforça tanto para ser um. Diz que Deus está procurando adoradores. O que são pregadores? Adoradores eficazes. Então eles anunciam o que viu, o que ouviu.
mensagens poderosas, é mensagens resultados de experiência. Você está comigo? Eu não sei muito detalhes, mas dizem que os que falavam da parte do rei, né, aqueles que eram encarregados de ser o que comunicava as mensagens, diz que se fazia necessário essa aproximação, para pegar também o sentimento da mensagem. Não é só a carta morta, mas a convivência próxima, o acesso, fazia também entender o espírito daquela mensagem. E a gente sabe que a fé tem um espírito. A fé não é uma mensagem simplesmente escrita que você comunica. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A fé vem assim, a fé cresce assim. A fé tem um espírito. Amém? Josué e Caleb foram tidos como aprovados ao ponto que os seus companheiros de espiar a terra, os 10, pereceram de praga. Os 2 ficaram preservados, porque eles não eram representantes só da fé do Deus de Israel. Eles tinham o Espírito. Você está comigo? Eles tinham o Espírito da fé. A geração da idade deles, né, que saíram do Egito, pereceram. Josué e Caleb entrou, porque eles não só tinham a mensagem, eles tinham o Espírito da fé. Então podemos dizer que para Josué e Caleb, eles não eram um falador frívolo. Amém? A mensagem de Josué e Caleb não era loquacidade, eloquência. Você percebe que mesmo os sacerdotes nos dias de Jesus, o que eles defendiam? Eles defendiam uma seita? Não, eles defendiam Moisés. Né? Aquela briga deles não era o que está escrito na lei e tem que se cumprir. No sábado não pode ser curado. Por quê? Defendendo a lei. Eles ficaram com os escritos, mas perderam o espírito. Cultura da fé. Às vezes a gente está com os escritos, mas se a gente não tiver com o espírito da fé, essa fé pode ser encontrada nessa classificação frívola, muito superficial, muito leviana, não tem sustentação na gente. Eu acredito, irmãos, para o que se faz necessário ser feito, vai ser necessário esse fortalecimento no Senhor e na força do seu poder, que envolve mesmo essa crença bem estabelecida. Jesus, em algumas situações, ele nomeou grande fé. Né? Grande fé. Ele também identificou pequena fé, ele também identificou nenhuma fé. Amém? Oh, aleluia! Você está animado? Amém. Estamos sendo advertidos por Deus, porque Deus tem em vista que a gente chegue até o fim. Amém. E que a gente tenha como objetivo: o que eu vou levar como galardão na vida não serão coisas, títulos, mas que eu possa chegar dizendo: eu guardei a fé. Amém? Esse é um bem inegociável. A fé preciosa. Você está comigo? E isso não acontece só porque a gente está no ambiente. Se faz necessário mesmo esse fortalecimento no Senhor e na força do seu poder, que envolve levar Deus a sério, né? Responder à convocação, para que Deus te chamou. Ah, não sei, pastor, ainda estou nessa luta. Não, para a luta. Ele te chamou para adorar. Amém? Enquanto você adora, ele diz: vai pegar o jumento. Amém? Vai, pega o jumento. Amém? Mas se pegar jumento ainda não é apóstolo. Olha os pegadores de jumento que eles se tornaram. Curando pessoas com a sombra. Aleluia. Quando respondemos, né, essa aproximação, essa resposta, estamos exercitando a fé no seu estágio mais eficaz,
na sua condição mais eficaz. Essa aproximação de Deus, chegai-vos a Deus. Chegai-vos a Deus para ouvir dEle. Chegai-vos a Deus para falar a Ele, você mesmo. Esse exercício aqui, escute de Deus você mesmo. E fale para Deus você mesmo. Não relaxe descansando. A minha liderança é forte. Sim. Deus vai usá-los para a vida pessoal deles e para aquilo que eles são responsáveis. Mas você ainda é um indivíduo. E a tua fé ainda vai ser necessário para você. Você está comigo? Quem vai chegar até o fim? Guardando a fé.